tarde, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar o nosso quarto e último bimestre do nosso ano letivo. Parabéns, pessoal, por nós termos chegado até aqui juntos. Vocês estão de parabéns, ok? Então, o nosso quarto bimestre, nós vamos começar com um gênero muito legal, um gênero chamado conto. Isso mesmo. Vamos ver aí as características desse gênero, aprender um pouquinho mais? Então, olha lá, pessoal, o conto é uma narrativa breve, escrita em prosa. E o que seria uma prosa? É um texto, nada mais nada menos, escrito em parágrafos, ok? Ele não precisa ter rima, não precisa ter verso, e ele é simplesmente escrito em forma de parágrafos, ok? E ele é curto, ok? Ele é como o texto narrativo, porque ele envolve enredo, personagem, tempo, espaço. Lembra que a gente viu no segundo bimestre? Trabalhamos bastante texto narrativo, e o texto narrativo ele precisa ter lá o tempo, onde aconteceu, quando aconteceu, quem são os personagens, o que a nossa história vai contar. Então, o conto também é dessa forma. O conto, ele é um dos gêneros narrativos mais comuns da tradição literária brasileira. Então, por isso, por essa grande importância aí, muitas faculdades e universidades solicitam aos candidatos em seus vestibulares que produzam os contos. Olha só a importância deste gênero, pessoal, vamos prestar bastante atenção. Ele cai bastante nos vestibulares. O gênero literário conto, ele é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Um momento de maior tensão. Aí vocês lembram como é que é o nome daquele momento assim? Nossa, o que vai acontecer neste momento? Isso mesmo, é o clímax. E é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado e um recorte temporal reduzido. Então, acontece aí a nossa história em poucos minutos ou em um pouco tempo, ok? Então, os elementos do nosso conto: personagens, um narrador, lembrando que pode ser um narrador observador, que é aquele que não participa da história, que só observa a história, contando ela em terceira pessoa, ou o narrador personagem, que é aquele que participa da história, contando então a história em primeira pessoa. Ele vai ter um tempo, ou em que momento esse fato, essa história aconteceu, o espaço ou o lugar que aconteceu essa história, o enredo, que é a sequência de ações da história, o que a história vai contar, o conflito e o clímax. Então, qual que é a diferença, por exemplo, da crônica e de um conto? Lembra, pessoal, que no primeiro bimestre nós trabalhamos crônica? Então, a crônica, ela narra fatos do dia a dia, relata o cotidiano das pessoas, situações que presenciamos e já até podemos prever o desenrolar dos fatos. Já o conto, ele é um relato de uma situação que pode acontecer na vida dos personagens, porém não é muito comum que ocorra com todo mundo, ok? Então, tá aí basicamente a diferença entre um conto e uma crônica. Eu coloquei aqui agora para nós lermos o nosso texto da apostila da página 4, ok? O título do texto é O Vô Maurício e os Livros, ok? Então, vamos começar lá. Eu tinha 7 anos e estava na segunda série. Era início de inverno e fazia muito frio em Porto Alegre. Meus pais tinham feito uma reforma na nossa casa e construído uma espécie de mezanino, uma sala suspensa, formando a metade de um segundo andar no meio até o fim da garagem. Era uma quarta-feira. Como é que eu sei? Porque o vô Maurício e a avó Luísa iam jantar conosco todas as quartas-feiras.
sempre levavam presentes. Passas de pêssego, de pelotas, por exemplo, que eu adorava. Língua de gato, meu chocolate predileto. Um time de botão, quem sabe, ou um álbum de figurinhas. Nesse dia, meu avô levou algo especial. Era um pacote pequeno, em formato de retângulo. Achei que fosse algum jogo. Rasguei o papel de qualquer jeito para ver logo o que era. E fiquei com cara de bobo. Dei um sorriso amarelo. Disse um obrigado meio xoxo, fingindo que tinha gostado. Era um livro. A capa branca trazia o desenho de um menino com uma bicicleta daquelas bem antigas que tem a roda da frente enorme e as de trás pequenininhas. O nome do livro era Jim e a Bicicleta. Àquela altura eu já sabia ler, mas nunca tinha lido uma história grande assim sozinho, do começo ao fim. Dava até um pouco de medo, mas para meu avô não ficar chateado e também porque no fundo eu estava com uma pontinha de curiosidade, resolvi começar a ler o livro depois do jantar. Subi para o mezanino, deitei numas almofadas gostosas que a minha mãe tinha feito, deixei uma caixinha nova de língua de gato aberta ao meu lado e comecei a leitura. Comecei e não parei mais. Minha irmã foi me convidar para brincar e eu não quis. Ia passar um programa bom na televisão, mas também não me deu vontade de ver. Só parei de ler quando já tinha passado bastante da minha hora de ir para a cama e meus avós me chamaram para se despedir. No dia seguinte, eu não via a hora de chegar em casa e continuar as aventuras do Jim. O livro era um pouco esquisito, porque era feito em Portugal e lá eles falam e escrevem diferente de nós. Esquisito ou não, eu só queria saber do Jim. Meu avô teve de me trazer mais um livro da série na semana seguinte, e no outro na seguinte. E assim por diante, até completar a coleção. Nunca mais vi esses livros depois que fiquei grande. Talvez se eu os visse agora, não ia entender por que gostei tanto. Mas, de todos os livros que já li na vida, nenhum foi mais importante do que o Jim e a Bicicleta. Gostei mais de outros, até, mas nenhum foi tão importante, porque foi o que me fez descobrir por mim mesmo o que era essa coisa estranha que os adultos ao meu redor estavam sempre fazendo sem que ninguém mandasse: ler um livro. Continuei ganhando livros do vô Maurício por muitos anos. Esqueci de contar uma coisa importante. Meu avô era editor, quer dizer, trabalhava num lugar onde se faziam livros. Falava com os autores, encomendava histórias, mandava fazer capas, lia livros em outras línguas e escolhia os melhores para traduzir. Na casa do vô Maurício tinha livros por todos os lados. Na sala de estar, no corredor, no escritório, nos quartos, até no banheiro. Meu lugar favorito era o escritório. Quando a gente entrava, quase esbarrava com os livros do teto ao chão. Eu adorava ficar ali sentado, lendo no meio da bagunça. Também tinha um toca-discos. Naquela época, a gente chamava eletrola. Isso foi muito antes de inventarem um CD. E um rádio preto com botões prateados do lado para sintonizar, porque ainda não tinha inventado um mostrador digital. Nas noites de sábado, meus avós recebiam amigos. Todos os sábados, sem exceção. Eram muitos festeiros. E vários dos amigos deles eram escritores e escritoras que faziam livros com meu avô. A festa ia até bem tarde, e eu ficava ali no meio deles, escutando a conversa, ou então mais longe, me balançando na rede do jardim, debaixo do jasmim manga. Vocês podem pensar que estou enganado, mas hoje eu acho que sem aquela casa e aquelas festas, sem aquela rede e aquela árvore, eu não ia gostar tanto de ler, muito menos teria escrito essas histórias. O triste é que a casa não existe mais. Casas como aquela acabam mesmo desaparecendo. A gente cresce, as coisas mudam, mas, de certo modo, ela está sempre em todos os livros que eu leio. Ou melhor, todos os livros juntos formam de novo para mim a casa dos meus avós. Então, olha que bacana essa história, esse conto narrado, né? Descrito. Pessoal, então essa história é uma história verídica, ok? Um conto, então, uma história verídica, como a gente viu. Ele é algo que não acontece
com todas as pessoas, né? Como a prof citou ali, que é diferente da crônica, que é algo contado do dia a dia, do cotidiano das pessoas, e que pode acontecer com qualquer pessoa, e às vezes até a gente acaba descobrindo o final. O conto não. Ele não acontece com todas as pessoas, e também não pode acontecer com todas as pessoas. Como nesse conto, nem todas as pessoas são tão apaixonadas assim por ler livros, né? O que a gente pode observar são aqueles elementos que o conto tem. Por exemplo, os personagens, os principais e os secundários. Então, os principais o menino, né? E o vô dele, o Maurício. E os secundários é a avó, os pais e a irmã, ok? Também o lugar onde acontece. Primeiro, ali acontece o lugar na casa dele, ok? Mais especificamente ali onde ele vai ler o livro, que é no mezanino. Depois também aparece na casa do vô dele. E o lugar mais, assim, aonde mesmo está esses dois lugares é em Porto Alegre, ok? Então, são 3 lugares aí onde acontece a história. Na verdade, são 2 lugares que abrangem Porto Alegre, né? Outra coisa, o tempo. Então, essa história, ele conta ali, na primeira frase, nós já podemos observar que tempo que isso aconteceu. Quando ele tinha 7 anos de idade, ok? Então, é no passado, tá? Tempo passado, quando ele tinha 7 anos de idade, na infância dele. Qual seria o conflito deste conto, pessoal? O conflito seria ler um livro tão grande sozinho, né? Como ele fala ali que àquela altura, no parágrafo 5º, olha lá. Àquela altura, eu já sabia ler, mas nunca tinha lido uma história grande assim, sozinho, do começo ao fim. Então, o conflito é esse, ok? É ler a história, uma história tão grande sozinho, tá? E outro, o desfecho da história é a reflexão sobre a importância do incentivo à leitura que o avô deu para ele, ok? Então, como ele fala ali no final, né, no parágrafo 11, não, no parágrafo 12, ok? Ele fala ali que sem aquela casa, sem aquelas festas, sem aquela rede, aquela árvore, ele não iria gostar tanto de ler, ok? Então, o incentivo que o vô dele deu para ele, entregando esse presente, entregando este livro para ele, ok? Então, essa é a importância deste conto, tá? Agora vamos à nossa atividade, tá? Então, a proposta, pessoal, prestem bastante atenção, tá? A proposta vai ser o quê? Eu quero que vocês releiam o texto e reescrevam o conto como se o vô Maurício fosse o narrador dessa história, ok? Então, vocês vão mudar o foco. O narrador foi o menino, tá? Mas agora vocês vão reescrever esse conto como se o narrador tivesse sido o vô Maurício, que ele vai entregar o presente, que ele preparou, né? Foi atrás do presente, preparou, pensou o que ele ia comprar, foi lá, comprou o livro, entregou, tá? Então, vocês vão contar a história como se o vô Maurício fosse o narrador dessa história. Ali tem alguns itens, né? De 15 a 25 linhas, de 3 a 5 parágrafos, ok? E um título bem criativo. Lembrando que deve ser escrito em primeira pessoa, porque o narrador participa da história, o vô Maurício. Começar o parágrafo com o espaço da borda, pessoal. Lembrar das pontuações. Estar descrito qual lugar aconteceu a história, o tempo, o conflito do texto e o desfecho, ok? Eu comecei
somente comecei o meu texto dessa forma para vocês entenderem como que a prof quer que vocês façam. Então, é o Vô Maurício narrando a história, pessoal. Olha lá, todas as quartas-feiras, eu e minha esposa visitávamos nossos filhos e netos. Eu sempre levava algo especial, um presente para meu neto e neta. Mas, em especial, um dia, eu resolvi que levaria algo diferente. Algo que levasse meu neto a ter gosto pela leitura. Então, resolvi comprar um livro. Cheguei na casa dele, abracei-o e entreguei o presente. Tenho certeza que ele pensou que seria algum jogo. Quando abriu, vi no rosto dele que ele que não era o que ele esperava. Com um sorriso meio amarelo, me agradeceu. Aí eu coloquei 3 pontinhos ali porque não acabou a história, tá? Então, é dessa forma que eu quero que vocês façam, narrando a história, escrevendo como se o narrador fosse o Vô Maurício, tá? Então, agora, vocês vão baixar o arquivo na plataforma, ler para entender a proposta. Pessoal, anotem os pontos mais importantes para não esquecer e não fugir da proposta, ok? Eu acredito que não vai ser difícil, porque é só mudar o foco ali, né? Escrever como se o narrador fosse o Vô Maurício mesmo, contando a história. Fazer na folha de produção de texto, tirar aquela foto, enviar na plataforma e guardar na pasta preta. Então, por hoje é só, pessoal. Eu aguardo a produção de vocês, ok? Um beijão no coração de vocês e até a próxima aula. Boa semana, gente! Tchau!